Galera, beleza? Eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te falar o que é fundo imobiliário, quais são os quatro tipos que existem e por que o brasileiro gosta tanto desse investimento. Então, sem enrolação, o que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimentos focado no setor imobiliário. Então, qual que é o propósito do fundo imobiliário? É gerar renda para as pessoas que compram a cota. Mas gerar renda de que tipo? A ideia é gerar renda proveniente dos aluguéis desses imóveis. Então, o fundo imobiliário ele funciona da mesma forma de que você compra um imóvel e aluga. O fundo imobiliário é justamente isso em larga escala. Só que ele compra, por exemplo, um prédio todo, só que ele fraciona não na quantidade de apartamentos ou na quantidade de salas comerciais que aquele prédio tem. Ele fraciona em muito mais pedaços para ser muito mais acessível. Então, se você, por exemplo, tem a ideia de comprar um apartamento de R$ 300.000 e alugar esse apartamento, com o fundo imobiliário, por ele ser fracionado, você vai conseguir comprar uma parte desse apartamento por R$ 100, por exemplo. Então, o fundo imobiliário tem esse fundamento: fracionar um imóvel e gerar renda a partir dos aluguéis deles, tá bom? Então, quais são os quatro tipos de fundo imobiliário que existem? Existe o fundo imobiliário de tijolo, existe o fundo imobiliário de papel, o fundo imobiliário de desenvolvimento e o fundo imobiliário de fundos, né, que a gente chama de fundo de fundos. Então, quais são exemplos dos fundos de tijolo? O exemplo que eu dei anteriormente é um exemplo de fundo de tijolo. Você comprar um apartamento residencial, você comprar um prédio residencial, ou comprar uma sala comercial, um prédio comercial, comprar um shopping, por exemplo, também é um tipo de fundo de tijolo. Você comprar um galpão logístico é um fundo de tijolo. Fundo de tijolo todo fundo que compra um imóvel físico, tá? Um imóvel pronto, físico, é fundo de tijolo. Nós temos também os fundos de desenvolvimento. Esses fundos, eles compram geralmente um terreno e aí desenvolvem algo nesse terreno. Então, esse desenvolvimento pode ser a construção de um prédio, pode ser também um loteamento, por exemplo. Então você compra um terreno, fraciona ele em lotes, coloca asfalto, coloca saneamento básico, coloca energia elétrica e aí você vende depois esse terreno fracionado em lotes por um valor maior. Então esse é um exemplo de fundo imobiliário de desenvolvimento. Nós temos fundos imobiliários de papel. Fundo imobiliário de papel, ele é baseado em CRIs, que são recebíveis imobiliários, tá? Então, esses recebíveis imobiliários nada mais é do que um empréstimo que a gestora dona do fundo imobiliário faz, e esse empréstimo ele é retornado com uma taxa. Geralmente são utilizadas duas taxas, tá? São as mais recorrentes, que é o IPCA, que é a nossa inflação normal, e o IGPM, que é a inflação dos imóveis. Então, geralmente são utilizados esses dois indexadores da economia para ter um retorno de juros nesses fundos imobiliários. E o último tipo de fundo imobiliário é o fundo de fundos. Então, o fundo de fundos nada mais é do que um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. E por que que ele investe? Ele vê ali uma oportunidade no fundo imobiliário, né, uma oportunidade de ganhar dividendos, né, ter uma rentabilidade mensal, ou uma oportunidade de valorização da cota, e ele vai lá e investe nesses fundos, e aí ele retorna esse rendimento para o cotista, tá? O cotista é quem é dono de uma cota do fundo. E por que investir no fundo? Por que o brasileiro gosta tanto desse tipo de investimento? Por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que o fundo imobiliário ele tem rendimentos mensais. Então, todo mês ele te paga
rendimentos, como se fosse realmente um aluguel. Você comprar ali um apartamento e receber aluguel, você comprar uma casa e receber um aluguel. É exatamente essa a ideia, tá? Então, os fundos imobiliários, eles te pagam rendimentos mensais, que é o que a gente chama de dividendos, tá? Esse dividendo não é obrigatório ser pago mensalmente, mas é comum no mercado, 99,9% dos fundos pagam mensalmente esses dividendos, tá? O segundo motivo porque o brasileiro gosta tanto desse tipo de investimento é que não é cobrado imposto de renda sobre esses dividendos. Então, tudo que cai lá na sua conta da corretora de valores, aquele valor total é livre para você utilizar, ou para você retirar, né, sacar aquele dinheiro, ou para você reinvesti-lo, tá? Então, não existe imposto de renda sobre os dividendos do fundo imobiliário. Só existe imposto de renda quando você vende a cota com valorização, tá bom? Além disso, o brasileiro gosta muito desse tipo de investimento porque ele é um investimento de renda variável, mas ele não é muito volátil. Então, o valor das cotas não fica subindo e descendo muito. Ele sempre tem uma certa estabilidade. É muito mais estável do que ações, por exemplo. Então, o brasileiro também gosta muito desse tipo de investimento por isso. Ele é uma boa porta de entrada para quem está ingressando na renda variável, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ele agregou valor para você, se eu conseguir te ensinar alguma coisa, eu peço que você deixe o like para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? E eu peço que você se inscreva também no canal para você não perder conteúdos como esse. É de graça se inscrever no canal e um vídeo que você vê aqui pode ser que te dê muito dinheiro, tá? Então, eu peço que você se inscreva e deixe o like. Muito obrigado e até a próxima.